No primeiro turno de 2020, o Democratas DEM recebeu em todo o país 8.300.000 votos dos eleitores brasileiros. Foi um dos partidos que mais cresceram agora na eleição municipal deste ano. Por isso que a gente convidou para falar conosco o prefeito de Salvador, presidente do Democratas, ACM Neto. Prefeito, bom dia. Obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. É um prazer conversar com vocês. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Com essa votação expressiva na eleição municipal, em que patamar se coloca o DEM agora em termos de negociações, na política em geral e já olhando para 2022, prefeito? Bom, vamos lá. Nós já tínhamos um peso político importante no Brasil. O partido acumulou um capital político grande, especialmente a partir do momento que o Rodrigo Maia chegou à presidência da Câmara. Isso se intensificou nos últimos 2 anos, na oportunidade em que o partido presidiu as 2 casas, né, do Congresso, Câmara e Senado, e eu sabia que o nosso desafio seria transformar esse capital político em capital eleitoral também, né? Daí porque o partido fez todo um trabalho de planejamento para crescimento a partir das bases, focamos muito na eleição municipal, ampliamos a quantidade de candidatos em todo o Brasil e o resultado veio. O Democratas foi um dos partidos que mais cresceu agora na eleição de 2020. É claro que isso nos dá ainda mais musculatura pensando na frente. Não adianta o partido ter apenas boas posições em Brasília se no Brasil inteiro ele não está fortalecido. A gente conseguiu agora conciliar as 2 coisas. Ter uma posição estratégica importante em Brasília e também mostrar, tá certo, que temos farinha no saco, ou seja, voto na urna, elegendo uma quantidade muito grande de prefeitos e tendo destaque em cidades extremamente relevantes do país. Prefeito, muito bom dia. Parabéns pelo desempenho em Salvador, né? O seu vice-prefeito foi eleito uma votação consagradora. Ficou em todos nós, em todo o país, a sensação de que a votação, na verdade, é sua, né? O senhor teria sido reeleito para um 3º mandato se a legislação permitisse. E é exatamente nessa direção que eu gostaria de fazer a pergunta, para pedir a sua análise sobre isso. Este ano o eleitor pareceu mais maduro no sentido de privilegiar o município, a gestão do município, aquela autoridade que cuida da cidade, etc. Ou foi porque muita gente está interpretando que o DEM teve uma votação excelente, porque, afinal de contas, o povo pede moderação na política. Eu tenho a impressão que a eleição, o privilégio do eleitor não foi outro, a prioridade não foi outra, não foi a de premiar os bons prefeitos ou buscar candidatos que venham a ser bons prefeitos? Verdade, Cláudio, eu concordo inteiramente com sua leitura. A eleição municipal, ela não é ideológica. Na eleição presidencial, você ainda consegue ver uma forte presença do debate ideológico. A municipal, não. A eleição municipal é municipal. É redundante dizer isso, mas é muito importante. Por quê? O que está em discussão, tá certo, é o dia a dia do município. São as questões que tocam na vida do cidadão. É educação, é transporte público, é iluminação pública, é limpeza, é infraestrutura. É o dia a dia do cidadão que está em jogo. Tanto que, no começo do ano, quando perguntavam qual vai ser a influência do presidente Bolsonaro ou do ex-presidente Lula, eu sempre relativizei muito isso, porque na eleição municipal, esses atores externos, eles acabam tendo um peso bem menor. Então, o que eu acho que as urnas consagraram nesse último domingo foi exatamente o reconhecimento do eleitor à necessidade de bons gestores, né? O eleitor mostrou uma postura responsável, é bom dizer isso, né? Criteriosa na escolha em geral, e não houve espaço para os novidadeiros, para os blogueiros de plantão, né? Para aquelas pessoas que surgem a partir da popularidade, mas que não têm serviço prestado. Então, o eleitor optou por esse caminho, um caminho de experiência, de capacidade de gestão, e você pode ver, os prefeitos que estavam bem avaliados e podiam se reeleger foram reeleitos, ou como eu, que tinha um candidato à minha sucessão e eleito entre
de todas as capitais do país. Mas por quê? Eu cheguei no fim do meu governo com quase 90% de aprovação. Então, é um reconhecimento à gestão, a um time, a uma equipe. Então, eu acho que você está certíssimo, é muito mais por aí do que essa linha, digamos, de uma justificativa ideológica, de um campo mais moderado. Eu não acho que seja por aí, não. Presidente, quando o senhor cita também a atuação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, como fator importante para o crescimento do DEM, o DEM teve a maior alta no número de prefeituras agora em 2020 de todos os partidos. Saiu de 269 para 459. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte: no ano que vem, começo do ano, tem eleição para a Câmara dos Deputados. O futuro político de Rodrigo Maia terá que peso dentro também ali da estrutura partidária do Democratas? Olha, é o que eu disse a vocês. Quando o Rodrigo chegou à presidência da Câmara, isso permitiu que o Democratas se posicionasse no centro das principais decisões políticas do país. Mas nós tivemos a capacidade de transformar esse prestígio político em voto na urna, né? Que nem sempre é fácil. E eu queria pontuar o seguinte: logo depois da eleição de 2018, o Democratas poderia ter saído aí buscando deputados e senadores no Brasil todo para hoje ter a maior bancada da Câmara e do Senado. Eu não quis. Nós optamos por outro caminho, o caminho de crescer a partir da base, como fizemos agora na eleição municipal. Rodrigo é uma figura que ganhou, tá certo, dimensão e mais do que isso, Rodrigo é um cara hoje que pode conversar com as mais diferentes correntes político-partidárias. Então, o trabalho que ele fez, né, o tamanho que ele alcançou como presidente da Câmara, permite que ele seja, com certeza, um dos principais articuladores do jogo nacional. Esse tabuleiro que vai começar a se mexer a partir do próximo ano, o Rodrigo vai estar como uma peça importante na construção dessas conversas, dessa articulação, que é algo que é muito característico dele, essa capacidade de diálogo e de articulação política. Aliás, presidente, Rodrigo Maia declarou recentemente que o Democratas e o apresentador Luciano Huck podem construir um projeto para a eleição de 2022. O senhor, como presidente do Democratas, vê também esse caminho? Olha, nós fizemos um pacto interno no Democratas, que foi não tratar de 2022 por enquanto. A gente tinha que focar na eleição municipal, concentrar no apoio aos candidatos a prefeito em todo o Brasil. A gente deixou de lado essa perspectiva de 2022. Quem é da política e sabe o passo a passo, entende que o momento não é esse, né? Por outro lado, eu tenho que dar conforto às diferentes correntes que eu tenho dentro do DEM. Eu tenho dentro do DEM tanto pessoas que, por exemplo, são do governo, têm alinhamento com o Bolsonaro, como pessoas que são oposição ao governo. Então, eu tenho que dar esse conforto a todo mundo. Nós vamos começar a pensar em 2022 a partir do próximo ano, né? Eu vou estar aberto a dialogar com diferentes partidos. Acho que o caminho ele vai ter que ser amadurecido também a partir da realidade do país. Como é que o país vai estar, né? A economia do Brasil vai se recuperar? Não vai? O governo está adquirindo a capacidade de entregar as coisas que as pessoas esperam, não está. Então, tudo isso vai ter peso na decisão futura do DEM, mas o fato concreto é que nós não queremos antecipar 2022. Possibilidades várias existem de termos candidato próprio, de apoiarmos alguém. O que eu acho é que será fundamental construir um projeto mais amplo. Não dá para eu pensar, por exemplo, em lançar uma candidatura do DEM para ir de voo solo, num processo extremamente pulverizado, né? Um contexto desse, os extremos acabariam prevalecendo, né? Então, o caminho não pode ser por aí. Então, vamos ter responsabilidade e saber que tudo na política tem o seu tempo certo e o tempo de 2022 ainda vai chegar. Prefeito, acabou essa eleição agora e ficou aquela trava, né, na garganta dos brasileiros com relação à questão do custo da campanha
e também, sobretudo, o dinheiro, né, que foi tirado do bolso do cidadão para financiar essa campanha eleitoral. 2 bilhões, mais de 2 bilhões do fundo eleitoral, mais 1 bilhão do fundo partidário, e a gente fica com meio ali no estado de perplexidade, né? Num momento em que o país precisa tanto de racionalizar as despesas públicas, né, com a questão da pandemia, etc., ainda mais essa, né, ter que, enfim, bancar uma campanha eleitoral. O que é que o senhor acha disso? O senhor acha que a classe política poderia evoluir no sentido de poupar o eleitor, o cidadão, de bancar também campanha eleitoral para político? Olha, Cláudio, eu acho que está tudo errado, honestamente. O sistema está falido, porque veja que todo mundo sai insatisfeito da eleição. O eleitor sai insatisfeito porque tem que pagar a conta da campanha, né? Muitos candidatos saem insatisfeitos porque não conseguiram ter acesso aos recursos do fundo eleitoral, cujo valor é um valor, como você disse, expressivo, impactante, mas quando você olha o Brasil inteiro, né, 5 mil e tantas cidades com disputas eleitorais, nem todos podem ter acesso aos recursos do fundo. Honestamente, eu acho que a gente tem que parar e repensar isso o quanto antes. Talvez o caminho seja a gente discutir novamente o financiamento privado com limites. Porque qual é o problema? O problema é uma empresa chegar e doar 100, 150 bilhões, como nós já vimos, para a campanha de um presidente da República. Mas se houver limite, só puder doar 300 mil reais, 500 mil reais, tá certo? Essa empresa vai mandar amanhã ou depois num presidente com esse tipo de doação? Não. Se isso for feito com transparência, se o eleitor, antes de votar, tá certo, no seu candidato, souber quem está financiando ele, talvez seja um caminho melhor. O fato é que as campanhas custam, tá certo? Não adianta a gente imaginar que vai conseguir fazer campanhas sem recursos, elas custam. Como é que a gente vai pagar a conta? O que é que sai mais barato? Né? Eu não gosto desse modelo que está vigorando hoje no Brasil, tá certo? Desse fundo eleitoral, da forma como ele está aí. Foi, inclusive, uma grande dor de cabeça para os presidentes de partido, para poderem cumprir rigorosamente regras que foram definidas depois do jogo ter começado. Então, eu acho que tem que parar e repensar tudo. Prefeito ACM Neto, queria perguntar para o senhor sobre vencedores e perdedores da eleição. Isso é uma discussão básica, né? Depois de toda a análise do resultado das urnas. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro e a sua participação eleitoral, a sua penetração eleitoral, o senhor acha que ele sai maior ou menor agora do pleito de 2020? Olha, vamos lá. Eu acho o seguinte, que eu já dizia isso, né? Eu acho que não há uma relação direta, tá certo, entre influência de presidente e eleição de prefeito, tá certo? É a primeira coisa. Sempre foi minha tese. Acho que, no entanto, sem dúvida, há uma frustração para os aliados do presidente Bolsonaro, porque eles imaginavam que o presidente poderia decidir eleições, e isso não aconteceu, é fato. Então, se eles tivessem se mantido naquela posição de que o presidente não iria interferir, de que não iria escolher candidatos, talvez hoje não houvesse essa leitura de que ele saiu derrotado. Então, eu acho que essa leitura da derrota é muito menos reflexo concreto na política e muito mais o que eles próprios criaram de expectativa em torno do presidente, achando que ele poderia colocar a mão e ajudar a eleger. O que eu sei que podia fazer isso no passado foi, na minha opinião, aposentado nas urnas esse ano, que é o ex-presidente Lula. Ele já vinha num processo de aposentadoria e agora, definitivamente, né? Eu já vivi eleição, inclusive em 2012, quando eu disputei em Salvador e ganhei pela primeira vez, o ex-presidente Lula era, tá certo, ali quase que um deus. Chegava lá, né, dizia, fulano de tal é meu candidato, e imediatamente no outro dia o candidato tinha não sei quantos % a mais nas pesquisas e de intenção de voto. Isso não acontece mais no Brasil, tá certo? Acontecia com Lula em casos específicos. Com o próprio Lula isso não acontece mais, eu pelo menos não tenho notícia de nenhum lugar do Brasil que Lula elegeu o prefeito A ou B. E quanto ao presidente Bolsonaro, eu acho que sim, pode-se fazer uma leitura de que houve uma frustração de expectativa que eles próprios criaram de que o presidente conseguiria eleger alguém pela sua força, e isso não aconteceu.
Agora, prefeito, eu quero aproveitar a oportunidade para lhe pedir uma breve apreciação, uma expectativa sobre a eleição em São Paulo. Eu sei que o senhor é muito bem informado, né, principalmente sobre a política paulistana, e eu gostaria de saber do senhor exatamente isso. O que é que se espera? Tem aí esse desempenho inesperado, digamos assim, de Guilherme Boulos, que foi para o segundo turno, mas o prefeito é muito bem avaliado e também venceu no primeiro turno, né? E eu gostaria exatamente de saber do senhor o que é que o senhor pensa disso, qual a sua expectativa, o que é que vai acontecer? Nesse segundo turno, as duas eleições mais importantes no Brasil são São Paulo e Rio, porque são os dois maiores colégios eleitorais. E eu acredito que em ambas vai acontecer o que normalmente acontece em uma eleição de 2 turnos. Acaba vencendo o candidato que tem uma rejeição menor. Em São Paulo, o Bruno Covas tem uma rejeição menor do que a do Guilherme Boulos. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes tem uma rejeição bem menor do que a do Marcelo Crivella. Então, eu diria a você que, mesmo não tendo bola de cristal, né, e aí o eleitor vai decidir isso no dia 29, mas a minha impressão, o meu palpite é que vai dar Bruno Covas com uma boa vantagem em São Paulo, como vai dar Eduardo Paes com uma boa vantagem no Rio de Janeiro, não só porque o Bruno Covas é prefeito, tem o que mostrar, tem uma gestão que é bem avaliada, a avaliação dele é mais positiva do que negativa, tá certo? Tem uma política mais ampla. O Boulos, ele está emparedado aí no campo das esquerdas, que se dividiram no primeiro turno, que vão se unir agora, mas o eleitorado de São Paulo é menos de uma linha de esquerda, tá certo? Do que, por exemplo, a grande maioria, penso eu, tem uma identificação com o Bruno Covas, que não é um cara de direita, mas pega todo o centro e consegue também pegar a direita. Por quê? Porque acaba sendo menos rejeitado do que o Boulos. A mesma coisa vai acontecer no Rio de Janeiro, comparação entre a atual gestão do Crivella, muito mal avaliada, né, e a do Eduardo Paes, que foi um prefeito que saiu com um bom reconhecimento popular. Então eu acho que vai dar Bruno Covas e Eduardo Paes em São Paulo e no Rio, principalmente porque em eleição de 2 turnos, quem tem menor rejeição acaba normalmente levando. Prefeito ACM Neto, prefeito de Salvador, presidente nacional do Democratas, muito obrigada, pela conversa conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigado a vocês, um grande abraço, um bom dia a todos. Até a próxima. Obrigado. Bom dia, prefeito.